Mudou! Fala, Rovaio, o editorial do Fórum 11:30. Queridas, queridos e queridos, de vinheta nova. Rapaziada, é o seguinte, vamos falar do decreto do golpe, porque surgiram novidades. Eu tenho aqui para vocês, né, que a Orcrim bolsonarista, organização criminosa, Bozolândia, né? Olha que nome bonito, Orcrim Bozo, Bozocrim, né? Organização criminosa do Bozo, que, junto com uma parte dos setores das Forças Armadas, intentaram um golpe no Brasil, tentaram derrubar o Supremo, tentaram tentaram fraudar o processo eleitoral. E a fraude ao processo eleitoral se daria de duas formas. Uma, achando um suposto erro nas urnas eleitorais. Para isso, Dri, queridas, eles contrataram o hacker de Araraquara, que é um hacker, né, que usou um sistema de comunicação dentro do Telegram. Não é um cara super esperto em dados. Ele percebeu que havia uma vulnerabilidade, se conectou, o cara aceitou o idiota do Dallagnol, e a partir do Dallagnol ele acessou um monte de coisa ali, baixou os arquivos e fez daquilo, deu na Vaza Jato. Mas ele não é um cyberpunk, um cara que domina a tecnologia de dados, um grande hacker. Mas até ele, o Bolsonaro tentou contratar. Hoje vaza uma parte da delação do Cid, é isso que eu vou falar aqui, né? Vou até trazer, porque eu quero dizer para vocês, leiam o site da Fórum. Sempre que possível, leiam o site da Fórum. Então, essa é uma matéria do nosso site, que está lá, que você pode ler, né? Então, você pode recomendar para os amiguinhos, para as amiguinhas, para as amiguinhas, para todo mundo. Isso é o seguinte: Mauro Cid, Bolsonaro alterou minuta golpista para pedir apenas prisão de Moraes. Em delação, né, o Mauro Cid, o tenente, o filho do Sidão, que está sumido, escafedeu-se, né? Esse general Sidão. E aí tem o tenente-coronel Cidinho, que é ele, o Mauro Cid. Disse que o Bolsonaro teria pedido às Forças Armadas que não desmantelassem os acampamentos golpistas. Olha só como eles tinham um plano, porque iria provar a fraude nas urnas eletrônicas. Segue. Começa o texto aqui do nosso amigo Clínio Teodoro. Um novo trecho da delação do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordem da presidência, divulgado pelo jornal O Globo, revela que Jair Bolsonaro teria pedido uma alteração na minuta golpista, levada até ele pelo Felipe Martins, que sumiu, escafedeu-se. Dia 24 de dezembro, ele pegou um voo para Miami, provavelmente para ir brincar na Disney, e de lá ninguém sabe, ninguém viu, o Felipe está sumido. Eu fiz aqui um editorial. Cadê você, Felipe Martins? Cadê o seu governo? Cadê você, Felipe Martins? E ele não apareceu. Antes ele me processava, ele perdeu o processo. E agora ele vai ter que pagar uma grana. Eu preciso dessa grana, Felipe. Nós estamos aí querendo saber onde você está. Você está escondido em algum alojamento americano, estudantil? Voltou para... Tá embaixo do braço do Pateta? Apareça, Felipe Martins. Aí Felipe Martins chegou com o decreto. Está aqui, ó, Bolsonaro. Esse é o vazamento do Mauro Cid. E ele determinava a realização de novas eleições, o decreto, e previa a prisão de diversas autoridades. Prenda um monte de gente. Ele falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos ter novas eleições, fica no decreto. Aqui eu estou passando a matéria para vocês verem. Mas não vamos prender todo mundo, não. Vamos prender só alguns.
Vamos prender só alguns, porque aí, se os caras encherem muitos meu para covar, a gente manda prender os outros. Prende quem? O Xandão. Ou seja, Bolsonaro tinha um plano, e o plano é adiar as eleições e mandar imediatamente prender o Alexandre de Moraes por fraude no processo eleitoral. A partir dessa fraude, ele continuaria no poder, montaria provavelmente uma junta militar com o general lá da Marinha que o apoiaria, que estava no apoio a ele, e os outros generais se apoiassem. O Tomás falou: não, eu não entro nessa. E aí os quartéis estariam com pessoas à frente e esses iriam convocar mais gente para ir para os quartéis para garantir o quê? O golpe militar. Para garantir o quê? A prisão do Xandão. E muito provavelmente a prisão de Lula. Seria isso, seria um golpe com tanques na rua, sim, senhoras e senhores. Não ia ter moleza, ia ter tanque na rua, escopeta, prisão, tortura. Era esse o projeto de Felipe Martins, que está sumido, segundo Mauro Cid, que era ajudante de ordens de Bolsonaro. Vejam, hoje o Pedro Fernando esteve no Fórum 11:30 aqui com a gente, e ele disse o seguinte: vão colocar para baixo do tapete isso tudo? Eu pergunto, vão colocar para baixo do tapete tudo o que foi feito por Bolsonaro? Vai ter um acordo por cima onde ele vai ficar só inelegível e não vai ser preso? Esse Felipe Martins não tem ainda um mandato de prisão com uma delação dessa. Ele sendo o autor desse. Eu quero que ele seja preso, mas que sobre um dinheiro para ele pagar o que deve para mim, que ele perdeu na justiça. Então já traz o dinheiro daí, que você deve ter dinheiro tudo espalhado pelo exterior, para poder pagar a ação que você perdeu aqui. Então, esse Felipe Martins vai ficar aí, livre, lá de solto, planando, se divertindo, tomando uísque, tranquilo, aí numa ilha qualquer do Caribe. Não dá para aceitar esse tipo de acordo como eles estão querendo fazer na Lava Jato, onde a Gabriela Hart é promovida e o Apio é afastado. Perdeu o direito de ser juiz, e a Gabriela Hart, que participou segundo o Toffolo de um conluio, e por isso ela processou fora e ganhou, porque a gente usou a palavra conluio, ela, Moro, Dallagnol e etc e tal, segundo o Toffoli. Veja bem, eu estou dizendo aqui segundo o Toffoli, ministro do Supremo Tribunal Federal. Usou a palavra conluio, usou a palavra tortura judicial dentro para essa gente, vai ficar de boa. Esse pessoal vai ficar tudo de boa. A gente não pode aceitar um acordo por cima. Não pode aceitar que se vá para baixo do tapete tudo que a gente viveu nesse período, de um lado, por conta dos crimes da Lava Jato, do outro, por conta da organização criminosa de Bolsonaro. Esses precisam ser punidos exemplarmente para que a história não se repita. Porque o Brasil é mestre, é doutor, é pós-doutor, PhD em repetir a história, sempre com os oprimidos pagando e os opressores se livrando. Isso não pode acontecer. Felipe Martins, segundo o Cid, escreveu o decreto do golpe, entregou a Bolsonaro, que corrigiu, foi revisor de texto e falou: prendam o Xandão e anule as eleições. E na junta militar, nos generais, apenas o da Marinha, que tem que ser preso, apoiou. Por sorte, havia juízo e havia os Estados Unidos e havia o Biden do lado de lá. E é por isso que a gente não pode achar que não deve existir reparação.
eles talvez fossem além, não tivéssemos nós, né, no governo americano o Biden e tivéssemos o Trump, porque iam se sentir tranquilos para dar o golpe no Brasil e enfiar a ditadura militar goela abaixo da gente. Era isso que tínhamos para hoje nesse Fala Vai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todes.